Previdência. Reforma mal chegou ao Senado e já sofre atrasos. Tudo porque parte dos senadores não aceitou sessões segundas e sextas. Incentivo à cultura. Brasileiro só dedica 5 horas por semana aos livros, mas estabelecimentos diversos vão na contramão e apostam em espaços onde você pode se esbaldar na leitura. Morte no Gama. Polícia identifica suspeito de matar mulher que saiu de casa para uma caminhada na semana passada. Caso é investigado como latrocínio e acusado é morador de rua. Olá, boa tarde para você. Eu sou Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Você sabia que o brasileiro dedica apenas 5 horas por semana à leitura? Mas mesmo com esse baixo desempenho, alguns estabelecimentos, além das bibliotecas, têm apostado cada vez mais em espaços para relaxar e ler um bom livro. Uma ideia empreendedora e até visionária que aposta na mudança de percepção dos clientes em relação ao mundo da leitura. Você já imaginou encontrar uma biblioteca totalmente de graça no meio de frutas, legumes e verduras? É isso mesmo. Alguns espaços como o Ceasa do DF estão disponibilizando bibliotecas comunitárias. Quem passa por aqui pode sentar, ler e até levar um livro para casa. A leitura é muito importante, a leitura vem de conhecimento e conhecimento é poder. Então, a partir do momento que eu comecei a ler, eu consegui entender as coisas. Então eu falei, então o conhecimento é poder. E foi isso que veio a ideia da gente fazer a biblioteca pública aqui da Ceasa. O conhecimento está disponível a qualquer pessoa. Se ela quiser buscar um pouco, então a gente está tentando fazer com que ele tropece em um livro. Quem sabe ele possa ser inspirado por ele. Eu achei bom, né? Ajuda a incentivar mais a leitura, as pessoas a lerem mais. O projeto tem uma base sustentável. O material utilizado para criar a estrutura seria descartado pelos próprios trabalhadores. A nossa equipe técnica, junto com os parceiros aqui, falou, vamos reaproveitar os materiais, as madeiras, as podas de árvore, né? E vamos fazer a biblioteca. Está aí, né? Na madeira, reutilizando todo o material de madeira que tem aqui dentro da Ceasa. Outro espaço que tem apostado na literatura é esse coworking no Lago Norte. O local, que inicialmente funcionava apenas como um viveiro de plantas, construiu uma biblioteca comunitária com caixotes. Todo dia chega livro e sai livro sem praticamente nenhum controle. E pede para que as pessoas que retirem livros aqui tirem só o que vai ler e depois tragam de volta. Porque não adianta levar livro e entulhar em casa, porque o livro é muito mais útil enquanto ele roda, né? Desde 2005, a Índia é o país que mais lê no mundo. A população dedica cerca de 11 horas semanais para a leitura. Na América Latina, o Chile é o país que mais lê. O Brasil ocupa uma das últimas colocações. Menos de 5 horas semanais são dedicadas pelos brasileiros para os livros. Para esse professor, o hábito de leitura deveria ser estimulado desde as séries iniciais. O baixo índice de leitura no Brasil acontece por falta de estruturas básicas. O país não tem boas bibliotecas escolares. O país não tem boas bibliotecas públicas. Por exemplo, aqui em Brasília a gente vê isso, a biblioteca que era do Instituto Nacional do Livro fechada há anos. Quer dizer, você não tem uma rede de bibliotecas como São Paulo tem, como Santiago do Chile tem, para proporcionar uma leitura adequada. Então as pessoas passam a depender da compra do livro, que é caro. Olha, é duro, né? Mas em plena capital do país tem gente que corre perigo na calçada. No Guará, buracos e pouca fiscalização levam perigo a pedestres e ciclistas. São armadilhas que causam acidentes. Já em Ceilândia, a beleza das árvores esconde esses riscos. As raízes estão causando rachaduras na calçada. Por lá, atravessar o trecho com segurança é um desafio. Quem faz caminhada ou pedalada pela quadra 26 do Guará 2 não sabe qual a pista correta que pode fazer a atividade física de preferência. Já passei várias vezes aqui, muitas pessoas já ignoraram, na verdade, que aqui não seria ciclovia, né? Ciclovia seria aquele espaço lá. Porém, mas como a gente vê, tem piso tátil, essas coisas, então para mim seria
ali espaço para o pedestre. Além de não ter ideia de onde termina uma e começa a outra, a população reclama dos perigos que a situação oferece. A gente não sabe o que é pedestre, o que é, né? Então a gente fica na dúvida também, eu tenho essa dúvida. Então eu prefiro evitar, eu vou sempre pro matinho e tal, não tem problema não. Esta mulher, que não quis se identificar, disse que a precariedade das calçadas coloca em risco qualquer passeio. Ela mostra as marcas do acidente que sofreu no local depois que caiu da bicicleta. Eu estava pedalando e eu não consegui visualizar o desnível, porque também já estava no início da noite. Eu estava com a bike, aí a bike, quando eu fui passar, a bike ela pegou, se desestabilizou. Eu fui arremessada para frente, no que eu caí, machuquei o joelho, a perna, até ralei um pouco aqui a parte do peitoral. Ela cobra uma solução para que outras pessoas não passem pelo mesmo problema. Que não tem sinalização e você não sabe qual que é a pista de pedestre e qual que é a pista de ciclista. Nos domingos aqui é muito utilizado por criança, por idosos. Aí você tem a preocupação maior ainda por causa dessas pessoas. Até cadeirantes utilizam essa pista aqui. Situação semelhante acontece em outra região da capital, na QNM 5 de Ceilândia Sul. A população também reclama das calçadas. Raízes de árvores deixam elas desniveladas e causam transtornos para os moradores. Tá uma árvore morta, né? E os troncos no chão e os pedaços dela aí que caem, além de cair em cima dos carros, causando prejuízo para os proprietários também, né? A gente passa e o espaço é muito pouco, tanto para pedestre como para ciclista. Além das árvores danificadas, as próprias raízes das árvores acabando com a calçada e, além disso, o risco que tem de cair. Todos os comerciantes daqui já entraram em contato com a administração, já ligaram para a administração para relatar esse fato. E o que foi informado para nós é que não é de responsabilidade da administração zelar por esse tipo de situação. Em nota, a administração de Ceilândia informou que faz estudos para saber o que pode ser feito sobre essa situação aí. Disse ainda que essas árvores não podem ser cortadas de forma aleatória, a gente sabe disso, né? E que só a nova CAP pode cuidar desse assunto. Sobre o problema na ciclovia e a calçada do Guará, até agora não tivemos respostas da administração da cidade. E a gente vai falar sobre esse assunto aqui no estúdio com o Cláudio Humberto. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. A administração também tem que se preocupar com o lazer das pessoas, né? Pode até se preocupar, tem a obrigação de se preocupar, mas vai fazer o quê? Eles não têm instrumentos, as administrações regionais não têm recursos, não têm orçamento próprio, não têm autonomia. Essa questão das calçadas é uma atribuição, é um dever da nova CAP. Essa é que tem um desleixo histórico com relação a calçadas, talvez por constituir uma obra pequena, de pequeno porte, que não rende grana, que não custa muito caro. Então eles não estão muito... Também eles não andam a pé, né? E também tampouco andam a pé, né? Em qualquer cidade que você visita, a minha pequena cidade e pobre, paupérrima cidade de Maceió, você vai lá na orla, né? Você tem lá a ciclovia, ó, lado a lado, a calçada para as pessoas que caminham, a ciclovia para quem pedala, tudo sinalizado, com faixas no chão, com desenhos, etc., de fácil compreensão. Aqui, as calçadas e as ciclovias, além de serem feitas de material vagabundo, com cimento áspero, né? Aquela senhora, muito do que ela se machucou se deve à má qualidade do cimento. Eles colocam de qualquer jeito. Não há nenhuma preocupação com uma cidade como Brasília, que é uma cidade de todo o Distrito Federal, são cidades planas, muito propícias a quem gosta de pedalar e também para quem gosta de caminhar. Mas o que a gente vê aqui é a falta total de prioridade, tanto para ciclovias quanto para as calçadas. Os debates ainda nem começaram direito, mas a reforma da Previdência no Senado já teve o primeiro adiamento na Comissão de Justiça. A votação ficou só para o dia 24 de setembro. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, divulgou um novo calendário para a tramitação da PEC. O adiamento ocorreu por causa de uma questão regimental. A ideia era usar as sessões de segundas e sextas no plenário, quando o comparecimento de parlamentares é muito baixo para o cumprimento de prazos obrigatórios. A oposição alegou que isso só seria possível se houvesse concordância de todos os líderes partidários, o que não aconteceu.
Com isso, a sessão com o primeiro convidado, o secretário da Previdência, Rogério Marinho, que aconteceria na segunda-feira, foi transferida para terça. O novo roteiro da Previdência no Senado prevê audiências públicas entre os dias 19 e 22 de agosto. Na sexta, 23 de agosto, o relator Tasso Gereissati distribui a primeira versão do parecer dele. A partir daí, os senadores podem propor emendas ao texto. A leitura do relatório está marcada para o dia 28. A votação na CCJ acontece em 4 de setembro. No plenário, o primeiro turno da votação está previsto para o dia 24 de setembro e o segundo turno em 10 de outubro, com uma semana de atraso em relação ao calendário anterior. Nós estamos dentro do calendário regimental. Daqui para frente é uma outra situação. Então, dentro da comissão, nós estamos dentro do prazo regimental. Aqui é uma casa plural, onde cada um vai exercer o seu papel, aqueles que são pró a reforma, aqueles que são contra a reforma, num amplo debate, que não pode haver censura nem assodamento. Ao contrário, tem que ser estimulado o debate, até para que saiam daqui novas ideias. Cláudio Humberto, muita gente falando, né? Nós da imprensa falando dessa semana de atraso e tudo, mas no fim das contas, depois de tanto tempo, uma coisa tão importante, não é uma semana que vai atrapalhar, né? Ainda bem que está na reta final, né? Mas não deixa de ser um incômodo para o cidadão que dá duro de segunda a sexta, muitos deles até sábado, muitos deles sábado e domingo, dando duro para ganhar a vida. A gente assistiu a uma cena como essa, em que o Senado da República se recusa a examinar o assunto, qualquer assunto, até mesmo a ouvir o secretário nacional de Previdência, porque é uma segunda-feira. E também há um procedimento marcado para sexta seguinte, igualmente cancelado, porque era sexta. Como se a gente não tivesse aqui hoje na sexta, a gente teria cancelado o jornal, né? Não estaremos conversando com o telespectador. Aliás, o mundo inteiro parava, né? Ninguém ia fazer nada na sexta-feira, a julgar pela prática, né, dos nossos parlamentares, que a gente fica um pouco decepcionado, né, não é, Sérgio? Porque, afinal de contas, a Câmara dos Deputados, por exemplo, renovou pela metade. 1/3 do Senado foram também renovados de senadores. A gente esperava que essa gente nova, né, mostrasse o seu valor, né, desse uma enquadrada nos presidentes das casas. Presidente, vamos mudar isso, vamos trabalhar segunda a sexta, né, como qualquer cidadão brasileiro. Mas continua tudo só que não, né? A Comissão de Constituição e Justiça do Senado, essa mesma que toca a reforma da Previdência, aprovou nesta quinta um projeto que obriga a prisão de motoristas bêbados que causarem acidentes com mortes. Isso significa que não vai ser permitido o cumprimento de penas alternativas para motoristas que estiverem sob efeito de álcool no momento do acidente. O projeto na comissão tem caráter terminativo, ou seja, se não houver recurso para votação em plenário, o projeto segue direto para a Câmara dos Deputados. A seguir, a polícia já sabe quem matou uma mulher que saiu de casa para caminhar na semana passada no Recanto das Emas. Geralda Ramirez foi vítima de um latrocínio. É o que você vai ver no Band Cidade logo depois do intervalo. Atenção aí, hein, moradores de São Sebastião. Hoje e amanhã, o programa Sejus Mais Perto do Cidadão vai realizar diversos serviços por aí. Para a criançada, vai ter brincadeiras, dança e pintura de rosto. Para os adultos, a lista inclui a confecção de carteira de identidade, de trabalho, serviços da SEB, da CAESB, PROCON e Ministério Público. Os atendimentos de graça ocorrem das 9 da manhã até às 5 da tarde. O evento vai ser na frente da sede da administração da cidade, na quadra 101. A polícia identificou o suspeito de ter cometido uma tentativa de feminicídio e de estupro. O caso foi ontem em frente à Estação Biológica da Universidade de Brasília. Violência também no Recanto das Emas. Foram divulgadas imagens de um homem suspeito de matar a facadas Geralda Ramirez, de 44 anos. Nesse caso, foi um latrocínio. O crime aconteceu semana passada. A empresária foi assassinada quando retornava de uma caminhada por volta das 7 horas da manhã. O corpo dela estava com marcas de golpe na cabeça. A polícia acredita que o autor do latrocínio, que é o roubo seguido de morte, seja um catador de material reciclável. O crime foi no último dia 9. José Carlos Rocha fugiu logo em seguida, levando o celular e a aliança da mulher. Ele usou um carrinho de mão para jogar o corpo dela em um local isolado.
Se você conhece ou tem notícia deste homem, denuncie. Basta ligar para o telefone 197 e não é preciso se identificar. A polícia identificou o suspeito de ter atacado uma mulher de 42 anos. Ela foi encontrada seminua na manhã dessa quinta-feira, em frente à estação biológica da Universidade de Brasília. A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de feminicídio e estupro. Segundo as investigações, o homem que tentou matar a mulher é conhecido dela. Joilda ainda não contou o que de fato aconteceu, porque está internada no hospital de base. Joilda Moura de Oliveira foi encontrada por 2 catadores de material reciclável com ferimentos profundos no rosto. O posto de saúde 4 do Gama está só com um médico para atender toda a população ali da região. Vale dizer que 150 mil pessoas vivem na cidade. Mas funcionários denunciam que pelo menos 5 profissionais deveriam trabalhar na unidade. Veja só. A Aline foi ao Centro de Saúde 4 do Gama para tentar atendimento para os filhos que sofrem com problemas respiratórios, mas cansou de tanto esperar e voltou para casa. Tem um médico e esse médico ele atende a equipe dele, porque é muito grande a equipe, e não dá para ajudar as outras equipes, entendeu? As outras equipes estão por Deus dará, essa é a grande verdade. Não tem como trocar uma receita. Tem muitos pacientes com receita vencida do ano passado. Essa tem sido a realidade de diversos pacientes que procuram atendimento por aqui. A principal reclamação é que muitas vezes a unidade fica sem médico nenhum. Segunda parece que é folga, né? E terça atestado. Não sei lá, um dia assim da semana que ela fala. Aí eu falei, então pode ter de férias logo e ponta médica aí, porque de jeito não dá. Infelizmente só tem um médico atendendo aqui. É minha irmã que está passando mal. Só tem um médico atendendo, com toda a população aqui sobrecarregado. Vem, não tem médico. Vem marcar consulta cedo, sai. Às vezes a gente sai muito cedo de casa, nem dorme direito para vir, não consegue marcar consulta. Aqui no Centro de Saúde 4 fica difícil saber quando tem médico ou não. Isso porque nós entramos no local e descobrimos que não tem nenhuma escala à disposição dos pacientes. Os funcionários não souberam explicar por que a escala não está disponível. Por meio de nota, a secretaria informou que a unidade conta com 5 equipes de saúde da família. Mas no momento, 2 estão sem médicos por causa do desligamento pelo programa Mais Médicos. E outras 2, os profissionais estão de férias e atestado. Enquanto isso, os pacientes seguem revoltados e sem atendimento. Se não está prestando para nada, eu acho que deveria fechar. Abre outra coisa no lugar. A Secretaria de Saúde informou que já solicitou autorização para a nomeação de novos médicos da família para recompor o déficit causado pelos desligamentos do programa Mais Médicos. Claudimberto, acho que você nunca viu futebol sem bola, né? Unidade de saúde sem médico também é a mesma coisa, né? E a gente vê que o problema é mais de gestão do que de qualquer outra coisa, né? Porque você viu ali os próprios pacientes contando, testemunhando que o médico tem uma folga semanal, mas tem outra de atestado, né? O outro está faltando porque também está de atestado. Na verdade, assim, muita gente nesse segmento, no segmento de saúde pública, acha que tem o direito de ganhar sem trabalhar. É gente que, por exemplo, assinava o ponto, ou dizia que assinava o ponto, ou assinava o ponto de uma vez só, uma vez por mês ou 2, e atravessava a rua para trabalhar no seu próprio consultório particular. Embromation. Agora, com o controle eletrônico de frequência, não tem como escapar da assinatura do ponto todos os dias, na hora certa. Aí os caras adoecem, né? Aí tomem atestado e pretextos 1000 para faltar e deixar o povo na mão. O que a gente espera é que as entidades, né, sobretudo as entidades sindicais que congregam essas categorias do setor de saúde pública, né, que façam um trabalho de conscientização. Afinal de contas, o setor público de saúde é aquele que vive a situação mais dramática, né, não apenas em Brasília, mas também em todo o país. Você acredita em conscientização se sobrepondo ao corporativismo? Não, mas não custa nada a gente ficar mesmo que pregando no deserto, repetir essa ideia. Com a necessidade de licenças, alvarás e outros documentos, as obras públicas federais se arrastam no país. A burocracia está em toda parte e atrapalha os investimentos no setor de infraestrutura. Por isso, o governo quer agora propor uma nova lei para tentar acelerar os processos, principalmente as desapropriações e o pagamento de indenizações.
Uma hidrelétrica no Brasil leva em média uma década para ficar pronta. A manutenção de um trecho de uma rodovia, cerca de 18 meses. O motivo é um só, presente no dia a dia do brasileiro e em maior grau no governo: a burocracia. Nós temos de fato uma série de exigências, a exemplo de desapropriação, licenciamentos ambientais, enfim, temos uma série de regramentos, alguns deles às vezes desatualizados. Segundo o Tribunal de Contas da União, das 38 mil obras levantadas em bancos de dados do governo federal, mais de um terço está paralisada no país. As construções demoram para serem entregues e custam bem mais caro do que o previsto, em média 30% além do programado. As concessões e privatizações também são prejudicadas pela burocracia, como mostra um documento interno do governo. Entre rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, são 23 leilões previstos até dezembro, que devem atrair 32 bilhões de reais. Em 2020, depois de um ano inteiro para resolver os entraves, serão 35 editais, que devem render cerca de 75 bi. Nas áreas urbanas, o maior entrave é a lei de desocupações, feita ainda na década de 40. O governo vai propor uma nova legislação. Hoje é difícil para o poder público desapropriar e, ao mesmo tempo, para quem saiu de casa, receber. Fora que atualmente basta o despacho de um juiz de primeira instância para que obras fundamentais sofram anos de atraso. É necessário que haja uma disciplina para isso, para que a forma de equacionar essas questões não fiquem à mercê ou na cabeça de determinadas autoridades. Então é preciso disciplinar um pouco essa questão para que a gente saiba exatamente o que fazer. Então isso vai dar segurança jurídica. O setor de infraestrutura aguarda com ceticismo. Ao longo dos anos foram várias as promessas de desburocratização. Tudo o que nós temos hoje é feito para não acontecer as coisas. Parece que é uma coisa premeditada para não deixar o Brasil crescer. Porque exatamente nas áreas de logística, nas áreas de energia, que se situam os maiores problemas a respeito disso. A seguir, castração de graça de animais forma longa fila em Santa Maria. É o que você vai ver logo depois do intervalo. O Brasília Ambiental disponibilizou 1.000 vagas gratuitas para a castração de cães e gatos domésticos. A distribuição de senhas ocorreu na administração de Santa Maria. A repórter Natália Pazzi traz mais informações. Boa tarde, Sérgio, a todos que acompanham o Band Cidade. 1.000 vagas para castração de cães e gatos foram disponibilizadas aqui na administração regional de Santa Maria. Foram permitidos até 3 animais por pessoa e para realizar esse cadastro foi preciso apenas apresentar documento de identificação, CPF e comprovante de residência. O resultado do agendamento ele vai estar disponível no site do Brasília Ambiental a partir da próxima sexta-feira, dia 23. A castração ela vai acontecer no Gama. Quem tiver algum tipo de dificuldade em acessar o site pode entrar em contato com a administração regional aqui de Santa Maria e tirar as suas dúvidas. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Natália. Hoje é sexta-feira, bom, né? E aqui vai uma dica para os roqueiros de plantão. Toda sexta, lá no Recanto das Emas, tem o festival Quilo do Rock. Confira aí. Contagiada. Foi assim que a Júlia se sentiu quando participou do festival 1 kg de rock na última sexta-feira e viu pela primeira vez uma banda de rock gospel. Eu me diverti muito e, sabe, é uma coisa que eu quero que tenha mais vezes e que outras pessoas também vejam, porque eu quero que eles sintam o que eu senti, da mesma forma que eu senti, uma coisa muito boa e contagiante. Essa é a proposta do festival, que leva música e cinema para estudantes da rede pública do Recanto das Emas. A iniciativa começou em 2013, quando o professor Geldo buscava uma forma de se aproximar dos alunos. A música, né, e a cultura e a educação, ela tem tudo a ver e ela traz uma aprendizagem maior para nossos alunos. Outra intenção do festival é fazer com que crianças e adolescentes despertem para a vida artística. A gente tem essas experiências de alguns festivais que a gente fez, que hoje, algumas edições, a gente consegue botar essa gurizada que um dia assistia a gente, hoje elas participam com a gente. Na primeira edição do Quilo do Rock, que foi semana passada, teve uma banda que participa de alguns projetos que a gente desenvolve, eu já ia botar a camisa, e eles participaram já no palco do Quilo do Rock, né? Este ano o festival ocorre em todas as sextas-feiras de agosto, no Espaço Céu das Artes.
A entrada é gratuita e o público pode levar alimentos que serão doados para 5 escolas participantes. A gente gosta de doar, fazer essa parte solidária, que é uma junção também dentro da cultura do rock. Você ser solidário. Então a ideia do Quilo do Rock foi justamente devido a uma coisa natural da nossa cultura, ser solidário. Uma das atrações do festival, a banda Função Inversa, se apresenta apenas no último dia do projeto, no dia 30 de agosto. O baixista do grupo está ansioso para o show e apoia a ideia de tocar para um público mais jovem. Você poder alcançar com a ferramenta que você tem, né, no caso a música, dentro de um estilo que você gosta, é mais gratificante ainda. E a receptividade dessa turma é 100%. O alcance é bem imediato, né? A gente tem uma resposta boa. E não esquecem que aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. O WhatsApp do Band Cidade com o número que está aí na tela, 999769204. E o Band Cidade primeira edição fica por aqui. Vem chegando Bruno Mendes, Dani Pança e Adriano Oliveira, os donos da bola. A gente volta a se encontrar segunda-feira no horário de sempre, ao 12h30. Um ótimo fim de semana para você. Tchau.